Imagine que você está parado em frente à sua pilha de compostagem. É o auge do verão. A temperatura é de 30 graus. E o que você sente não é o cheiro terroso de humus, mas uma mistura de podridão e amônia. Moscas estão zumbindo ao redor da pilha. Seu vizinho já reclamou 2 vezes. Você está revirando a pilha pela 4ª vez este mês, suando e se perguntando se este é realmente o caminho certo. E enquanto você está lá, forcado na mão, um pensamento lhe vem. E se eu estiver perdendo meu tempo? E se houver um caminho melhor? Eu faço compostagem há 15 anos. Por 15 anos coletei resíduos de quintal, construí camadas, revirei, reguei e monitorei a temperatura. Li livros, participei de seminários, tentei diferentes sistemas: compostores quentes, leiras abertas, minhocários, sistemas fechados com furos de ventilação perfeitos. Calculei proporções de carbono para nitrogênio, enfiei termômetros no núcleo da pilha, testei a umidade com o teste de aperto. E sim, produzi um bom composto. Às vezes. Mas 2 anos atrás, eu parei completamente. Não porque desisti da ideia de usar material orgânico, mas porque descobri algo que funciona tão melhor que me perguntei por que algum dia trabalhei de outra forma. E hoje, vou mostrar exatamente o que é isso. Antes de continuarmos, um pedido. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça-o agora. Clique no ícone do sino, pois as informações que compartilhamos aqui podem se tornar cruciais nos próximos meses e anos. Dê um like neste vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E, por favor, fique até o fim. Porque o que estou mostrando hoje não é apenas um método. É um sistema que mudará toda a sua abordagem à fertilidade do solo. Tudo se encaixa no final. E você entenderá por que isso é mais importante do que pode pensar agora. Vivemos em uma época em que a autossuficiência está deixando de ser uma ideia romântica para se tornar uma necessidade prática. Os preços dos alimentos não estão subindo linearmente. Estão subindo exponencialmente. O que era acessível há 5 anos é um luxo hoje. As cadeias de suprimentos estão se tornando mais frágeis. Uma tempestade em uma terra distante, um conflito em uma fronteira, uma seca em uma região que mal conhecemos. E, de repente, produtos desaparecem das prateleiras. O fertilizante sintético está ficando mais caro e tornou-se inacessível para muitos. O preço do gás, que é crucial para a produção de fertilizante nitrogenado, multiplicou-se. O fosfato está se tornando mais escasso. As minas são limitadas e as tensões geopolíticas pelo acesso a esses recursos estão aumentando. Ao mesmo tempo, sabemos que nossos solos estão esgotados. Décadas de agricultura intensiva reduziram a camada de humus ao mínimo em muitos lugares. Em algumas regiões da Alemanha, Áustria e Suíça, o teor de humus está abaixo de 2%. Abaixo de 2%. Esse é o limite em que os solos começam a morrer. A erosão se instala, a capacidade de retenção de água cai, a atividade biológica colapsa. Se você tem um jardim, se cultiva vegetais, se cuida de árvores frutíferas, então você sabe, o solo é tudo. Sem solo fértil, não há colheita. Sem colheita, não há independência. Sem independência, você está vulnerável. E é exatamente aqui que o pensamento convencional começa. Compostagem. Aprendemos que coletamos nossos resíduos de cozinha e jardim. Jogamos em uma pilha, esperamos, reviramos e, eventualmente, temos o ouro negro. Humus. Terra preta para o jardineiro moderno. Os manuais de jardinagem estão cheios disso. Livros de permacultura pregam isso. Antigos agricultores juram por isso. E sim, teoricamente é verdade. O composto é valioso. Mas a realidade é diferente. A realidade é que a maioria dos jardineiros amadores não produz um composto perfeito. Eles produzem uma massa mole, muitas vezes fedorenta, que perde muito nitrogênio, pode conter patógenos, não mata sementes de ervas daninhas e, no pior dos casos, cria mais problemas do que resolve.
Deixe-me contar sobre minha própria luta. Eu tinha uma pilha de compostagem que seguia todas as regras, com 3 metros cúbicos de tamanho, perfeitamente dimensionada. Eu a construí de acordo com o princípio: uma camada de material verde, uma camada de material marrom, sempre alternando. Certifiquei-me de que a umidade estivesse correta e que o ar pudesse circular. Usei ativadores de composto, polvilhei pó de rocha, até adicionei minha própria urina como fonte de nitrogênio. E, no entanto, após 6 meses, eu tinha uma pilha que ainda estava metade não decomposta, seca demais no meio, úmida demais nas bordas e que atraiu uma colônia de ratos que tive que combater por semanas. E mesmo que você faça certo, mesmo que mantenha a proporção perfeita de carbono para nitrogênio, mantenha a umidade correta e revire regularmente, você está perdendo tempo, perdendo nutrientes, perdendo energia. Porque na compostagem ocorre o seguinte: micro-organismos decompõem o material orgânico na presença de oxigênio. Isso é chamado de decomposição aeróbica. Isso gera calor, muito calor. Uma pilha de compostagem que funciona bem atinge temperaturas de 60, 70, às vezes 80 graus Celsius em seu núcleo. Isso é quente o suficiente para matar sementes de ervas daninhas e destruir patógenos. Essa é a vantagem. Mas é exatamente aqui que reside o problema. Esse calor nada mais é do que energia sendo perdida. Energia escapando para a atmosfera na forma de carbono. O carbono que você coletou meticulosamente como restos de plantas se transforma em dióxido de carbono e desaparece. Estudos mostraram que na compostagem convencional, entre 40% e 60% do carbono escapa como CO2. Isso não é apenas um desperdício, é ativamente prejudicial ao clima. Você está pegando o carbono que estava sequestrado nas plantas e liberando-o. O nitrogênio escapa como amônia, especialmente se o composto estiver muito úmido ou muito rico em nitrogênio. Amônia é o que você sente quando seu composto cheira a urina. É o nitrogênio indo para o ar, em vez de ficar no solo. Você começa com 100 kg de material orgânico e termina com 30 kg de composto. 70% simplesmente se foi. Escapou para a atmosfera, evaporou, perdeu-se. E depois há o trabalho, o ato de revirar. Uma grande pilha de compostagem precisa ser revirada a cada 2 ou 3 semanas, se você quiser que ela apodreça uniformemente. Isso significa que você pega um forcado, cava na pilha e move o material de fora para dentro e de dentro para fora. Esse é um trabalho físico pesado. Eu já machuquei minhas costas fazendo isso, distendi meu ombro. No auge do verão, é uma tortura. O suor escorre, as moscas te atacam e o cheiro costuma ser insuportável. E mesmo que você suporte tudo isso, a pergunta permanece: para quê? Para 30 quilogramas de composto que você espalha em 2 canteiros e que desaparece novamente após uma temporada? Agora você deve estar se perguntando: qual é a alternativa? Se a compostagem é tão ineficiente, então o quê? A resposta é tão simples que soa quase banal. Mas, como costuma acontecer, o maior poder reside na simplicidade. A resposta é: deixe a natureza fazer o trabalho. Não fora do seu jardim, em uma pilha que você tem que manter, mas exatamente onde você precisa. No canteiro sob suas plantas, nos primeiros 30 centímetros de solo, onde a vida está pulsando. O que vou mostrar agora é um sistema baseado em vários princípios. Esses princípios não são novos, eles são milenares. Toda a floresta natural, todo prado, todo ecossistema intocado trabalha de acordo com esses princípios. Vá a uma floresta de faias antiga, levante a serapilheira. Você verá uma fina camada de folhas semidecompostas por baixo. Abaixo disso, uma camada que é quase preta, mal reconhecível como folhas. E abaixo disso, solo. Solo escuro e farelento que cheira a cogumelos. Isso é terra vegetal. Isso é o que acontece quando o material orgânico é decomposto
exatamente onde se originou. Mas nós esquecemos isso. Começamos a acreditar que a jardinagem tem que ser complicada, que precisamos de máquinas, produtos químicos, técnicas especiais. A verdade é, ao longo de milhões de anos, a natureza aperfeiçoou o que estamos tentando imitar. E quando aprendemos a trabalhar com ela, em vez de contra ela, tudo se torna mais fácil, mais produtivo, mais resiliente. O primeiro princípio é o princípio da conversão direta. Em um sistema natural, as folhas caem no chão no outono. As gramíneas morrem, os galhos quebram, os animais deixam excrementos, os insetos morrem e se tornam nutrientes. Tudo isso permanece onde cai. Não há pilha de compostagem na floresta. Não há forcado revirando tudo. Em vez disso, começa um processo lento e contínuo. Fungos colonizam o material morto. Bactérias começam a trabalhar. Minhocas puxam os restos para o solo. Insetos os trituram. Micro-organismos os decompõem. E camada por camada, o humus é criado. Não em outro lugar, mas exatamente onde as plantas precisam. Imagine pegar todos os seus resíduos de cozinha, restos de vegetais, cascas de frutas, borra de café, tudo. E em vez de jogá-los em uma pilha, você os coloca diretamente no canteiro entre as plantas, na base de seus tomateiros, sob seus arbustos de frutas. E então você os cobre com folhas, com palha, com aparas de grama, com cavacos de madeira. Você cria uma camada que protege o material do sol e do vento, retém a umidade e fornece um habitat. E então, algo incrível acontece. A vida desperta. Em poucos dias, os primeiros fios fúngicos tornam-se visíveis. Rifas finas e brancas que percorrem o material como estradas em uma cidade. Esses fungos não são um mofo qualquer. São fungos saprofíticos, decompositores especializados em quebrar material orgânico morto. Eles produzem enzimas que rompem a celulose, decompõem a lignina e transformam até as fibras vegetais mais duras em nutrientes disponíveis. As bactérias multiplicam-se exponencialmente. Até 1 bilhão de bactérias vivem em um único grama de solo saudável. 1 bilhão em um único grama. Essas bactérias são as que fixam o nitrogênio, tornam o fósforo solúvel e convertem o enxofre. Minhocas que antes estavam profundamente no solo, sobem, atraídas pela fonte de alimento. As minhocas são os engenheiros do solo. Elas cavam túneis que fornecem aeração e canalizam a água. Elas comem material orgânico, digerem-no com a ajuda de bactérias em seu intestino e o excretam como humus de minhoca. O humus de minhoca é 5 vezes mais rico em nitrogênio, 7 vezes mais rico em fósforo e mais rico em potássio do que o solo que elas consumiram. Isso é alquimia biológica. O lixo vira ouro. Tatuzinhos de jardim, colêmbolos, centopeias, todo um exército de decompositores começa a trabalhar. Os tatuzinhos trituram restos vegetais grosseiros. Os colêmbolos, insetos minúsculos mal visíveis a olho nu, comem esporos de fungos e bactérias, regulando assim a população microbiana. As centopeias caçam outros insetos e garantem o equilíbrio no sistema. E ao contrário de uma pilha de compostagem, onde a maior parte da energia é perdida como calor, algo diferente acontece aqui. Processos aeróbicos correm paralelamente aos anaeróbicos. Nas camadas mais profundas, onde há pouco oxigênio, ocorre a fermentação, como no chucrute ou no bocashi. Ácidos são formados e liberam nutrientes. O valor do pH é regulado e, o mais importante, o carbono permanece. Ele não é queimado, é armazenado no solo como compostos estáveis de humus que duram décadas. Deixe-me dar um exemplo concreto. No outono passado, colhi uma tonelada de abóboras. Abóboras gigantes, cada uma com mais de 20 quilogramas. Depois do Halloween, as abóboras esculpidas estavam moles e inúteis. Antes, eu as teria jogado no composto. Desta vez, eu as cortei
e as coloquei diretamente nos canteiros onde os tomates seriam plantados na primavera seguinte. Cobri-as com 30 centímetros de folhas. Em dezembro, quando verifiquei, as abóboras já estavam metade decompostas. Em março, elas haviam desaparecido completamente. O solo por baixo estava preto, solto e cheio de minhocas. E os tomates que plantei lá foram os mais produtivos que já tive, sem uma única gota de fertilizante. O segundo princípio é o princípio da cobertura permanente do solo. Na jardinagem convencional, cavamos, capinamos, arrancamos ervas daninhas e deixamos o solo nu. E então nos perguntamos por que ele seca, por que as ervas daninhas explodem, por que a estrutura entra em colapso. Na natureza, não existe solo nu em lugar nenhum. Mesmo no deserto, o chão é coberto por pedregulhos, partes de plantas mortas ou crostas, porque solo nu é solo morto. O sol bate na superfície, atingindo temperaturas de 40 a 50 graus no auge do verão. Nessas temperaturas, os micro-organismos morrem. As finas hifas fúngicas que mantêm a vida do solo unida secam e esfarelam. A umidade evapora. Um solo descoberto pode perder vários litros de água por metro quadrado em um dia quente. Apenas para o ar. Desperdiçado. O vento leva embora as partículas mais finas. Essas são as partículas de argila, as mais valiosas porque podem reter nutrientes. A erosão não é apenas um problema na agricultura. Ela acontece no seu jardim também quando o solo fica nu. A chuva atinge o solo sem barreiras, compactando-o e destruindo a estrutura granular. A água não consegue penetrar. Ela escorre pela superfície, levando consigo os nutrientes dissolvidos. Você perde o que precisa. Se você mantiver uma camada de cobertura morta, mulch, permanente, mudará todo o sistema. A temperatura no solo permanece constante. Eu medi. Em um canteiro descoberto, a temperatura nos primeiros 5 centímetros oscilou entre 10 graus à noite e 35 graus durante o dia. Em um canteiro com cobertura morta, manteve-se constante entre 15 e 20 graus. Essa estabilidade é crucial para os micro-organismos. Eles podem trabalhar continuamente sem congelar ou queimar em extremos. No verão, permanece mais fresco. A camada de cobertura reflete a luz solar e isola o solo. No inverno, permanece mais quente. A cobertura morta age como um cobertor, protegendo contra a geada. Plantei alface sob cobertura que ainda crescia em novembro, enquanto tudo no jardim vizinho havia congelado. A umidade permanece armazenada. Você precisa regar com menos frequência, às vezes nunca. Tenho canteiros que não reguei uma única vez em julho, durante um calor de 30 graus e 3 semanas sem chuva. As plantas pareciam estar na primavera, verdes, fortes, cheias de vida. O solo sob a cobertura estava úmido. Não encharcado, mas úmido o suficiente. A cobertura morta reduziu a evaporação tanto que o pouco de orvalho à noite foi suficiente. As ervas daninhas têm mais dificuldade para germinar porque a luz não atinge o solo. Sementes de ervas daninhas precisam de luz para ativar. Se estiverem no escuro, permanecem dormentes. Sim, algumas sementes germinam de qualquer maneira. Mas mesmo assim, é mais fácil. Você afasta a cobertura, puxa a erva, que tem raízes minúsculas, e cobre novamente. No solo nu, você tem que capinar, cavar e lutar. E o mais importante, a vida no solo permanece ativa. Porque a vida do solo precisa de comida, e comida é material orgânico. Ao aplicar continuamente a cobertura morta, você alimenta essa vida. Você cria um organismo vivo e que respira, que se autorregula. As doenças são suprimidas porque bactérias e fungos antagônicos dominam. Os nutrientes são liberados exatamente quando as plantas precisam deles. O solo torna-se um ecossistema pulsante. No meu jardim, tenho canteiros que não são cavados há 3 anos. Nunca arranquei ervas daninhas lá. Apenas apliquei cobertura morta,
camada após camada, repetidamente. E o que aconteceu? O solo por baixo é tão solto que posso enterrar minha mão a 20 centímetros de profundidade. Sem resistência, sem força. Ele é escuro, cheira de forma doce e terrosa, e quando o levanto, está repleto de minhocas. Às vezes conto 10, 15 minhocas em um punhado de solo. Isso não é coincidência. Isso é o resultado de um sistema que funciona. O terceiro princípio é o princípio da sobreposição de camadas e da diversidade. Nem todo material orgânico é igual. Alguns materiais são ricos em nitrogênio, aparas de grama, restos de cozinha, borra de café, urtigas. Outros são ricos em carbono, folhas, palha, cavacos de madeira, papelão, serragem. Na ciência, falamos sobre a relação carbono-nitrogênio, ou relação CN. Idealmente, ela fica em torno de 30:1. Isso significa 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Se você usar apenas material rico em nitrogênio, ocorre um desequilíbrio. Os micro-organismos multiplicam-se explosivamente, consomem todo o oxigênio e a podridão anaeróbica se instala. É o que acontece quando você aplica uma camada espessa de aparas de grama fresca. Depois de 2 dias, é uma massa fedorenta, preta e viscosa. A amônia escapa, as moscas botam ovos e você tem um problema. Se você usar apenas material rico em carbono, acontece o oposto. A decomposição desacelera extremamente. A palha sozinha pode levar anos para apodrecer. Por quê? Porque os micro-organismos precisam de nitrogênio para ganhar energia. Sem nitrogênio, eles passam fome. Eles não conseguem decompor o carbono de forma eficiente. O material fica lá, quase sem mudar. Mas quando você faz camadas, quando você alterna, cria um sistema equilibrado. Imagine que você tem resíduos de cozinha. Esse é um material rico em nitrogênio. Você vai ao canteiro, afasta um pouco a camada de cobertura morta, coloca o resíduo diretamente no solo e depois o cobre com uma camada espessa de folhas ou palha. O resíduo fornece nitrogênio, umidade e nutrientes facilmente disponíveis. As folhas fornecem carbono, estrutura e armazenamento de nutrientes a longo prazo. Juntos, eles criam um ambiente perfeito para a decomposição. Deixe-me explicar os diferentes materiais em mais detalhes. Aparas de grama têm uma relação CN de cerca de 15:1. Isso é muito rico em nitrogênio. A grama recém-cortada também contém muita água, frequentemente 80%. Isso a torna difícil de manusear. Se você aplicá-la de forma espessa, ela se aglomera e apodrece. A solução: deixe-a secar ao sol por 1 a 2 dias. A água evapora, o material torna-se mais leve e arejado. Ou misture-o imediatamente com material seco. Uma parte de aparas de grama, 2 partes de folhas secas. Perfeito. As folhas variam dependendo da espécie da árvore. Folhas de carvalho são duras, contêm ácido tânico e apodrecem lentamente. Elas têm uma relação CN de 50:1. Isso é bom para camadas de cobertura a longo prazo, mas ruim para a liberação rápida de nutrientes. Folhas de faia são mais macias e apodrecem mais rápido. Relação CN de cerca de 40:1. Folhas de nogueira contêm juglona, uma substância que inibe algumas plantas. Tomates, batatas e pimentões não a toleram bem, mas para arbustos de frutas é perfeita. A palha é quase puro carbono. Relação CN de 80:1. É ideal como material estrutural, como uma cobertura de longa duração. Eu a uso em caminhos, sob morangos, como cobertura de inverno, mas nunca sozinha em canteiros onde quero muita atividade. Sempre em combinação com materiais ricos em nitrogênio. Cavacos de madeira são fascinantes. Cavacos frescos têm uma relação CN de 500:1. Isso é extremamente rico em carbono. Se você os incorporar diretamente no canteiro,
eles sequestram o nitrogênio. As plantas passam fome. Essa é a temida imobilização de nitrogênio. Mas se você os deixar como cobertura morta na superfície, isso não acontece. A decomposição só ocorre no ponto de contato com o solo. E há nitrogênio suficiente disponível da vida do solo. Após 1 a 2 anos, os cavacos estão semidecompostos. A relação CN melhorou para 100:1 e você pode incorporá-los superficialmente. Há outro aspecto que poucas pessoas consideram: o tamanho do material. Galhos grandes e troncos levam anos para apodrecer, mas eles têm uma função. Eles armazenam água como uma esponja. A madeira pode absorver até 300% de seu peso só em água. Na permacultura, isso é chamado de rugeoculture, madeira enterrada no solo como um reservatório de água a longo prazo. Você pode usar esse princípio colocando galhos mais grossos no fundo de seus canteiros antes de aplicar outro material. Tentei isso em um canteiro elevado e empilhei uma camada de galhos da espessura do meu braço. Sobre isso, gravetos menores. Sobre isso, folhas. Sobre isso, composto e solo. O canteiro retém a água como um reservatório. Em 3 anos, só tive que regá-lo uma vez. Materiais menores, folhas trituradas, aparas de grama, gravetos lascados, decompõem-se mais rápido. Eles fornecem nutrientes rapidamente disponíveis. Isso é perfeito para plantas exigentes como tomates, abóboras e repolho. Você pode controlar a velocidade de liberação de nutrientes, ajustando o tamanho e a mistura do material. Poucas pessoas se lembram disso, mas é uma das alavancas mais poderosas que você tem. Deixe-me mostrar como implemento isso na prática. Tenho diferentes zonas no meu jardim. Zona 1. Canteiros de vegetais com plantas exigentes. Aqui trago material fresco semanalmente. Resíduos de cozinha sob folhas. Aparas de grama misturadas com urtigas picadas. Camadas finas, trocadas com frequência. Zona 2. Arbustos de frutas e perenes. Aqui aplico camadas mais espessas que ficam por mais tempo. Cavacos de madeira, folhas grossas, até galhos. Zona 3. Árvores frutíferas. Aqui apenas deixo a maior parte. Frutas caídas, folhas, tudo permanece. A natureza faz o seu trabalho. O quarto princípio é o princípio da integração do biochar. Agora fica realmente interessante. Biochar, também conhecido como carvão vegetal, é material orgânico carbonizado. Na região amazônica, povos indígenas criaram a terra preta centenas de anos atrás. Terra negra que é tão fértil que ainda hoje é mais produtiva que os solos tropicais normais. O segredo: biochar misturado com material orgânico, ossos, resíduos e fragmentos de cerâmica. O carvão é poroso, tem uma área de superfície enorme e armazena água e nutrientes como uma esponja. Deixe-me explicar a ciência. O biochar é criado através da pirólise. Isso é o aquecimento da biomassa na ausência de oxigênio. Em temperaturas entre 400 e 700 graus Celsius, o material carboniza em vez de queimar. O que resta é quase puro carbono, estruturado em uma matriz porosa. Sob um microscópio, o biochar parece uma esponja. Milhões de minúsculas cavidades conectadas por canais. A área de superfície de 1 grama de biochar pode ser de até 300 metros quadrados. Essa estrutura torna o biochar tão valioso. As cavidades armazenam água. Um solo com 10% de biochar pode reter 40% mais água do que um solo sem. Em tempos de seca, isso é vital. A superfície retém nutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio. Eles são adsorvidos ao carvão, não lavados. Em regiões chuvosas, onde os nutrientes são normalmente levados para as camadas mais profundas, o biochar mantém tudo disponível. Mas isso é apenas o começo. Biologicamente falando, o biochar é inicialmente inerte. Ele não faz nada, é quimicamente estável e quase não muda ao longo dos séculos. Mas quando você o carrega com nutrientes,
através da fermentação, misturando-o com composto, mergulhando-o em chorume de urtiga ou urina, ele se torna um catalisador para a vida do solo. Bactérias e fungos colonizam os poros microscopicamente pequenos. Eles encontram proteção lá contra predadores e contra o ressecamento. Eles encontram comida na forma dos nutrientes absorvidos. Eles encontram condições ideais. O carvão torna-se um habitat, uma cidade para os micro-organismos. Estudos mostraram que a biomassa microbiana em solos com biochar é de 50% a 100% maior do que em solos sem. Isso significa mais bactérias, mais fungos, mais vida, mais atividade. E esses micro-organismos são os que alimentam suas plantas, suprimem doenças e estruturam o solo. Você mesmo pode fazer biochar. É mais fácil do que você pensa. Você precisa de um tambor com tampa. Um velho tambor de óleo funciona perfeitamente. Você precisa de fogo e madeira ou outra biomassa. Eu uso galhos de poda de árvores. Gravetos secos, às vezes bambu se encontrar algum. Você enche o tambor até a borda, coloca-o sobre o fogo e deixa queimar. Primeiro vem a fumaça branca. Isso é vapor de água. Depois vem uma fumaça amarela, mais espessa. Esses são compostos voláteis, alcatrão, gases. Quando a fumaça se torna rala e quase transparente, a pirólise está completa. Agora você fecha o tambor com a tampa para interromper o fornecimento de ar. O material ainda está em brasa, mas sem oxigênio. Não queima mais. Ele carboniza. Após algumas horas, quando tudo esfriar, você abre o tambor. Lá dentro encontrará carvão vegetal. Leve, poroso, cheio de potencial. Você precisa triturar esse carvão. Eu uso um martelo e um saco velho e bato nele até que os pedaços tenham cerca de 1 a 2 centímetros de tamanho. Então vem o passo mais importante, o carregamento. O biochar fresco tem um valor de pH alto, frequentemente acima de 10. Isso é alcalino e pode danificar as plantas. Além disso, ele está vazio. Ele ainda não armazenou nenhum nutriente. Se você o aplicar agora, ele sugará os nutrientes do solo e suas plantas passarão fome. A solução? Carregue o carvão. Tentei diferentes métodos. O mais simples: misture o carvão com composto em uma proporção de 1:1 e deixe tudo descansar por 4 semanas. Os micro-organismos do composto colonizam o carvão. Os nutrientes do composto são absorvidos. Após 4 semanas, o carvão está ativo. Outro método: mergulhe o carvão em urina diluída. A urina é uma excelente fonte de nitrogênio e também contém fósforo e potássio. Misture uma parte de urina com 10 partes de água. Coloque o carvão e deixe descansar por 1 semana. O carvão suga os nutrientes como uma esponja. Depois você o escorre e ele está pronto para aplicar. O terceiro método que prefiro usar: carvão bokashi. Misturo o carvão com bokashi fermentado, adiciono pó de rocha glacial, que fornece minerais, e deixo tudo fermentar por 4 semanas. O resultado é uma supervitamina para o solo, cheia de nutrientes, cheia de micro-organismos, cheia de minerais. Quando levo o carvão carregado para o canteiro, misturo-o com a cobertura morta. Polvilho na superfície, cerca de 1 a 2 litros por metro quadrado, e cubro com folhas ou palha. Ao longo dos meses, o carvão é distribuído para as camadas superiores do solo pela atividade das minhocas e pela chuva. E o efeito é notável. As plantas que crescem em solos com biochar são mais resistentes à seca. Testei isso em um experimento. 2 canteiros idênticos, as mesmas plantas, os mesmos cuidados. Um canteiro com biochar, outro sem. Após 3 semanas sem água, as plantas no canteiro sem carvão pareciam murchas. As folhas estavam caídas. No canteiro com carvão, elas ainda estavam verdes, ainda vitais. A diferença foi dramática. Elas são mais resistentes a doenças. Por anos, tive problemas com requeima nos tomates. Todo ano, em agosto, as plantas estavam infestadas. Desde que uso biochar, não tive requeima um único ano.
Nenhum. Por quê? Os micro-organismos no carvão produzem antibióticos, suprimem patógenos e fortalecem o sistema imunológico das plantas. Elas crescem mais rápido e dão mais frutos. Meus tomates ficaram maiores, minhas abobrinhas mais produtivas, minhas alfaces mais viçosas. Não medi o rendimento cientificamente, mas a experiência de 2 temporadas é clara. E a melhor parte: o carvão permanece no solo por séculos. Ele não se decompõe. A datação por radiocarbono na Terra Preta mostrou que o carvão lá tem mais de 2.000 anos. 2.000 anos e ainda está ativo. Enquanto o composto é completamente decomposto após alguns anos, o biochar permanece. Você constrói fertilidade a longo prazo, não apenas fertilização a curto prazo. Você cria um solo que alimentará seus filhos e netos. O quinto princípio é o princípio da fermentação direcionada. Aqui chegamos a um conceito que muitos conhecem da cozinha, mas quase ninguém usa no jardim. A fermentação é a decomposição anaeróbica. Decomposição sem oxigênio. Isso cria ácidos, enzimas, vitaminas e bactérias probióticas. Pense no chucrute, no iogurte, no pão de fermentação natural ou no kimchi. O processo preserva os nutrientes, torna-os ainda mais disponíveis e previne a podridão e as doenças. Por que a fermentação funciona tão bem? Porque os micro-organismos envolvidos, especialmente as bactérias láticas, acidificam o ambiente. O valor do pH cai para cerca de 4. Nesse valor de pH, a maioria das bactérias putrefativas e a maioria dos patógenos não conseguem sobreviver. Eles são suprimidos. Ao mesmo tempo, os nutrientes são preservados. Durante a decomposição aeróbica, como no composto, o nitrogênio e o carbono vão para o ar. Durante a fermentação, eles permanecem no material. No jardim, você pode usar a fermentação pré-fermentando material orgânico, especificamente em recipientes herméticos. Isso é chamado de bokashi. Bokashi vem do Japão e significa simplesmente material orgânico fermentado. O sistema é simples. Você pega um balde com tampa e uma peneira de drenagem e o enche camada por camada com restos de cozinha. Após cada camada de cerca de 5 centímetros de espessura, você borrifa micro-organismos eficazes ou polvilha farelo ativador especial de bokashi por cima. Esta é uma mistura de farelo, melaço e micro-organismos, principalmente bactérias láticas, leveduras e bactérias fotossintéticas. Você pressiona a camada firmemente para remover as bolhas de ar. O ar é o inimigo. Você quer condições anaeróbicas. Então você fecha o balde hermeticamente. Após 2 a 3 dias, a fermentação começa. Você percebe pelo cheiro. Quando abre a tampa, cheira a azedo, levemente doce, como chucrute ou vegetais em conserva. Não podre. Nunca podre. Se cheirar mal, algo deu errado. Provavelmente havia muito ar no balde. Após 2 a 3 semanas, o material está fermentado. Ele parece o mesmo de antes. Os restos de vegetais ainda são reconhecíveis, mas estão cheios de bactérias láticas e enzimas. E agora vem o passo crucial. Você o enterra no canteiro, a 10 ou 15 centímetros de profundidade, e o cobre. O que acontece então é quase mágico. O resíduo fermentado decompõe-se completamente em 2 a 4 semanas, muito mais rápido do que o material não fermentado. Os micro-organismos que você introduziu colonizam o solo. Eles suprimem patógenos. Eles constroem compostos de humus estáveis e liberam nutrientes de uma forma que as plantas podem absorver imediatamente. Eu combino a fermentação com a cobertura morta direta. Tenho 3 baldes de bokashi na cozinha. Quando um está cheio, coloco-o de lado para fermentar e começo a encher o próximo. A cada 2 semanas, tenho um balde pronto. Enterro o conteúdo nos canteiros em buracos que faço com uma pá. Um buraco, o bokashi entra. Cubro com terra, pronto. Por cima vai uma camada espessa de cobertura morta. O resultado?
Alimento minhas plantas continuamente, sem nunca ter revirado uma pilha de compostagem. Sem fedor, sem moscas, sem perda de nutrientes. O sistema é tão eficiente que nos canteiros geridos desta forma, nunca preciso adicionar fertilizante extra. Nunca. As plantas recebem o que precisam do solo vivo diretamente sob suas raízes. Outra vantagem do bokashi: você pode fermentar tudo, incluindo restos de carne, restos de peixe e produtos lácteos. No composto normal, esses materiais causariam problemas: fedor, ratos, doenças. No bokashi, eles são fermentados com segurança. O ácido mata os patógenos. Quando você enterra o material fermentado, ele não é mais um risco. Além disso, um líquido é produzido no balde de bokashi, o líquido de drenagem do bokashi. Esse suco é valioso. É ácido, cheio de nutrientes e cheio de micro-organismos. Você pode usá-lo como fertilizante líquido. Dilua uma parte para 100 partes de água e regue suas plantas com ele. Ou dilua uma parte para 300 partes e use como spray foliar. Os resultados são impressionantes. Plantas tratadas com suco de bokashi crescem mais rápido e são mais verdes e saudáveis. Também uso o suco puro para limpar ralos entupidos. Os micro-organismos decompõem depósitos orgânicos. Funciona. Após algumas aplicações, a água flui livremente novamente. O sexto princípio é o princípio da cooperação entre plantas. Fique atento, porque é aqui que tudo se torna importante. As plantas não são passivas. Não são apenas receptoras silenciosas de água e nutrientes. Elas se comunicam, trocam nutrientes, protegem-se umas às outras. Através de suas raízes, liberam açúcar. Até 40% da energia que ganham através da fotossíntese. 40%. Isso é um investimento enorme. Por que elas fazem isso? Para atrair micro-organismos. Esses exudatos, como são chamadas as substâncias secretadas, são atrativos. Bactérias e fungos os seguem como um rastro. Eles chegam às raízes, instalam-se e formam a rizosfera. A rizosfera é a zona diretamente ao redor da raiz, com apenas alguns milímetros de largura. Aqui, a concentração de micro-organismos é 1000 vezes maior do que no solo circundante. 1000 vezes. Esses micro-organismos, bactérias, fungos, fornecem à planta nitrogênio, fósforo e micronutrientes em troca. Algumas bactérias fixam o nitrogênio do ar, alguns fungos dissolvem o fósforo da rocha e alguns produzem hormônios que estimulam o crescimento das plantas. É uma simbiose, uma troca, açúcar por nutrientes. E você pode usar esse sistema. Plante leguminosas entre as linhas de vegetais, feijões, ervilhas, trevo, tremoços, ervilhaca. Essas plantas entram em uma parceria com as bactérias Rhizobium. As bactérias penetram nos pelos radiculares, formam nódulos e ali fixam o nitrogênio do ar. Você vê esses nódulos quando desenterra um feijoeiro. Pequenas saliências rosadas nas raízes. Cada nódulo é uma fábrica que converte o nitrogênio atmosférico em amônio disponível para as plantas. Uma única planta de feijão pode fixar de 100 a 200 gramas de nitrogênio por ano. Isso equivale a cerca de 50 gramas de fertilizante sintético. Em 1 metro quadrado com 10 plantas de feijão, isso equivale a quase meio quilo de fertilizante sintético, grátis, vindo do ar. Se você não remover os feijões após a colheita, mas os cortar e deixar as raízes no solo, esse sistema radicular apodrece e libera o nitrogênio retido diretamente para a próxima geração de plantas. Ao mesmo tempo, as raízes penetram no solo, afofando-o e criando canais para o ar e a água. Esses canais permanecem mesmo depois que as raízes apodreceram. São rodovias para as raízes de outras plantas, para a água e para os micro-organismos. Plante plantas de raízes profundas ao lado de plantas de raízes superficiais, cenouras ao lado de alface, tomates ao lado de manjericão, abóboras ao lado de milho.
As diferentes profundidades de raiz utilizam diferentes camadas de solo e trazem diferentes nutrientes. As cenouras descem de 30 a 40 centímetros. A alface fica nos primeiros 10 centímetros. Não há competição. Ambas as plantas têm seu espaço. Algumas plantas, como confrei, mil-folhas e dente de leão, são os chamados acumuladores dinâmicos. Elas puxam minerais das camadas profundas do solo e os armazenam em suas folhas. O confrei tem raízes que descem até 2 metros. Ele traz potássio, cálcio e fósforo de profundidades que suas plantas hortícolas nunca alcançariam. Quando você corta o confrei e o usa como cobertura morta, traz esses minerais diretamente para a superfície, onde suas plantas hortícolas podem usá-los. Tenho plantas de confrei estrategicamente distribuídas no jardim. A cada 4 semanas, eu as podo. Elas crescem de volta incrivelmente rápido. Uso as folhas como cobertura. Uma planta de confrei me fornece de 5 a 7 quilogramas de massa foliar por temporada. São vários quilos de potássio vindos diretamente do fundo, de graça. A mil-folhas é outra campeã. Ela acumula enxofre, cobre e cálcio, e atrai insetos benéficos. Moscas das flores, vespas parasitas, joaninhas, todas adoram as flores da mil-folhas. Esses insetos são seus aliados contra pulgões, lagartas e todas as pragas. O dente de leão é mal visto como erva daninha, mas sua raiz principal rompe camadas compactadas, puxa nutrientes e, quando morre, deixa um canal pelo qual a água pode fluir para as profundezas. Deixo o dente de leão crescer entre meus canteiros. Corto-o antes de dar sementes e uso-o como cobertura. As folhas jovens são comestíveis, ricas em vitamina C e ferro. As folhas mais velhas são cobertura morta. Este é um ciclo dinâmico de nutrientes, sem importação, sem exportação. Tudo permanece no sistema. E quanto mais tempo você trabalha dessa forma, mais fértil seu solo se torna. Não por adicionar de fora, mas por otimizar os ciclos internos. Há ainda outro nível de cooperação: as micorrizas. São fungos que vivem em simbiose com as raízes das plantas. As hifas fúngicas penetram nas células radiculares ou as envolvem, dependendo da espécie, e conectam a planta com o solo. Essas hifas são extremamente finas, muito mais finas que os pelos radiculares. Elas podem penetrar nos menores poros do solo e buscar nutrientes de áreas que as raízes nunca alcançariam. Um único metro cúbico de solo pode conter 100 quilômetros de hifas fúngicas. 100 quilômetros. Essas hifas formam uma rede que conecta múltiplas plantas. É chamada de Wood Wide Web. As plantas podem se comunicar por essa rede, trocar nutrientes e até passar avisos sobre pragas. Estudos mostraram: se uma planta é atacada por pulgões, ela envia sinais químicos pela rede micorrízica. Plantas vizinhas recebem esses sinais e começam a produzir preventivamente substâncias de defesa. Isso é comunicação. Isso é inteligência. E você pode promovê-la mantendo o solo vivo, evitando produtos químicos que matam fungos e plantando diversidade. Agora vamos juntar tudo. Imagine começar no outono. A temporada de jardim acabou. Os últimos tomates foram colhidos, os canteiros estão limpos. Em vez de cavar tudo agora, como a velha escola ensina, você faz outra coisa. Você coleta folhas. Muitas folhas. Seus vizinhos podem até ficar felizes se você levar as deles. Muitos veem as folhas como um problema, como um resíduo que tem que descartar. Para você, elas são ouro. Você espalha uma camada espessa, de 20 a 30 centímetros, sobre os canteiros. Por baixo, você colocou previamente galhos grossos e gravetos que coletou durante o ano. Esses galhos formam a camada inferior, garantindo a drenagem e a aeração, e se tornarão reservatórios de água a longo prazo. Por cima disso vêm as folhas. Sobre isso, você polvilha o biochar que carregou com urina ou composto, cerca de 1 a 2 litros por metro quadrado.
Por cima vem uma última camada de folhas para manter o carvão no lugar, para que o vento não o leve. E então você deixa tudo descansar. No inverno, algo incrível acontece. A geada rompe o material. Moléculas de água congelam, expandem e explodem as paredes celulares. Isso torna a decomposição muito mais fácil na primavera. A chuva ensopa as camadas, lixiviando nutrientes solúveis para o solo. A neve cobre tudo, isola e protege. As minhocas tornam-se ativas, mesmo em baixas temperaturas, puxando o material para baixo. Elas trabalham lentamente, mas continuamente. Fungos colonizam os galhos. Às vezes você os vê quando verifica. Filamentos brancos espalhando-se sobre a madeira. Às vezes, até corpos de frutificação brotam. Cogumelos que você pode comer. Na primavera, quando você volta ao canteiro, as folhas já estão metade decompostas. A camada encolheu de 30 centímetros para 15 centímetros. O solo por baixo está escuro, solto e cheio de vida. Você não precisa cavar. Você simplesmente afasta a camada de cobertura morta onde quer semear ou plantar. Faça um buraco com a mão ou uma espátula. Coloque sua muda e puxe a cobertura de volta ao redor dela. Plantar leva segundos. Ao longo da temporada, você alimenta continuamente. Toda semana, resíduos de cozinha vão para o canteiro, ou diretamente sob a cobertura, ou pré-fermentados no sistema bokashi. Eu faço ambos. Restos de vegetais frescos que não contêm muita água, topos de cenoura, talos de alface, cascas de cebola, vão diretamente para o canteiro. Restos ricos em água, tomates, pepinos, melões, eu fermento primeiro. Dessa forma, evito a podridão. A cada 2 semanas, você aplica nova cobertura, aparas de grama, podas trituradas de árvores e arbustos, palha, papelão. O canteiro torna-se um sistema vivo que te alimenta enquanto você o alimenta. É um ciclo, e a cada ano, torna-se mais estável, mais fértil e mais resiliente. Já executei o sistema por 2 temporadas completas agora. As diferenças em relação a antes são dramáticas. Quase não rego mais, mesmo durante períodos secos. No verão de 2023, tivemos 4 semanas sem chuva. As temperaturas estavam constantemente acima de 30 graus. Meus vizinhos regavam diariamente, às vezes 2 vezes por dia. Reguei meus canteiros um total de 3 vezes. 3 vezes em 4 semanas. A cobertura morta retém a umidade tão bem que o solo por baixo está sempre úmido. Quando verifico de manhã, a parte inferior da cobertura morta está molhada de orvalho. Essa umidade condensa durante a noite, goteja no chão e é armazenada. Tenho menos pragas, significativamente menos. Por quê? Porque uma vida saudável no solo também atrai insetos benéficos. Besouros de solo vivem na cobertura morta. Às vezes levanto a camada e conto. 5, 6 besouros de solo em 1 metro quadrado. Esses besouros caçam à noite. Eles comem ovos de lesma, pulgões e lagartas. Um único besouro de solo pode comer 100 pragas por noite. Ácaros predadores vivem entre as partículas da cobertura. Eles são minúsculos, mal visíveis a olho nu, mas sob uma lupa você pode vê-los. Animais pequenos, rápidos e parecidos com aranhas. Eles caçam ácaros-aranha, tripes e outras pragas das plantas. Eles são tão eficazes que nunca tive problemas com ácaros-aranha, embora meus vizinhos tenham que aplicar spray todo ano. Nematódios predadores vivem no solo sob a cobertura. Eles penetram nas larvas de moscas do fungo, besouros de junho e corós e as matam por dentro. Nunca liberei nematódios comprados em lojas. Eles se estabeleceram porque as condições eram adequadas. Não tenho mais doenças. Sem requeima nos tomates, embora costumasse aparecer todo ano. Sem oídio nos pepinos, embora as condições estivessem úmidas, quentes e perfeitas. Sem hérnia das crucíferas no repolho, embora o solo seja ligeiramente ácido.
o que na verdade promove a hérnia. O solo está tão vivo que micro-organismos antagônicos suprimem os patógenos antes que eles possam se estabelecer. E as colheitas, elas aumentaram significativamente. Não medi cientificamente, mas pesei. Meus tomates, antes uma média de 5 kg por planta, agora de 8 a 10 kg. Minhas cenouras, antes finas como um lápis, muitas rachadas, agora grossas como o meu polegar, retas, uniformes. Minhas alfaces, antes eu tinha que colhê-las após 4 semanas antes que pendoassem. Agora elas ficam por 6 semanas, crescem mais e permanecem macias. Não porque eu fertilizo mais, eu não fertilizo mais de forma alguma, mas porque as plantas têm acesso a tudo o que precisam, exatamente no solo, armazenado no humus, no biochar, liberado pelos micro-organismos que cultivo através dos meus métodos. Mas é mais do que apenas rendimento, é sobre resiliência. Resiliência é a capacidade de um sistema de resistir a distúrbios e continuar funcionando. Imagine que ocorra uma crise. Os preços dos fertilizantes continuam a explodir, triplicaram nos últimos 3 anos. Ou o fertilizante é racionado porque o fornecimento de gás entra em colapso. Ou as cadeias de suprimentos quebram completamente porque uma guerra escala, porque uma pandemia retorna, porque o sistema financeiro colapsa. Se você é dependente de insumos externos, de composto comprado, de fertilizante sintético, de pesticidas, você está vulnerável. Seu jardim só funciona enquanto esses insumos estiverem disponíveis. Mas se eles desaparecerem, você fica com um solo esgotado e plantas que não crescem. Mas se você estabeleceu um sistema que se sustenta, que vive apenas dos seus resíduos e do que está disponível no local, então você é independente. Você pode continuar, não importa o que aconteça. A economia pode colapsar, os supermercados podem estar vazios, mas seu jardim produz e sua família tem comida. Isso não é um cenário teórico. Em países que sofreram colapsos econômicos, Argentina no início dos anos 2000, Venezuela na última década, Zimbábue com sua hiperinflação, Grécia durante a crise da dívida, foram as pessoas com jardins funcionais que conseguiram sobreviver, que não passaram fome, que puderam alimentar suas famílias. Li relatórios, vi entrevistas, sempre a mesma história. As pessoas que estavam na cidade sem jardim sofreram. As pessoas no campo com um jardim, com animais, conseguiram passar por isso. E o fator decisivo foi sempre o ecossistema funcional do solo. Não tecnologia cara, não química complexa, mas terra saudável e viva. Terra que dá, mesmo quando você não pode comprar nada. Você constrói isso agora, hoje, não algum dia. Porque a fertilidade do solo leva tempo. Você não pode começar a criar um jardim em uma situação de crise e esperar que ele produza imediatamente. O solo precisa de meses, melhor ainda, anos, para realmente tornar-se vivo, para acumular humus suficiente, para desenvolver um microbioma estável e para criar as estruturas que alimentam as plantas. Mas se você começar hoje, se implementar os princípios que lhe mostrei, então em 2 anos terá um jardim que funciona por conta própria, que o alimenta com o mínimo de esforço, que fornece segurança e que lhe dá a sensação de que você não está indefeso, que tem o controle, que pode agir. Quero abordar mais um ponto que muitos ignoram: o efeito psicológico. Gerenciar uma pilha de compostagem é trabalho. É uma tarefa que tem que ser feita. Você revira, monitora, se irrita com cheiros e pragas. Parece um dever, um fardo. O sistema que estou lhe mostrando é diferente. Você vai ao jardim, deixa os resíduos, espalha a cobertura e depois sai. Sem obrigação, sem preocupação, sem a sensação de que está falhando se não tiver tempo por uma semana. O canteiro trabalha para você. Ele não precisa de você constantemente. Ele se autorregula. E quando você vai lá, quando verifica, você vê vida. Você levanta a cobertura e vê mantas fúngicas, brilhando em branco na luz da manhã.
Você vê minhocas, gordas e brilhantes, serpenteando pela terra. Você vê besouros, tatuzinhos, colêmbolos, todo um universo sob seus pés. Isso é profundamente satisfatório. Dá a sensação de fazer parte de algo maior. Não um mestre da natureza, não um controlador, não o dominador, mas um parceiro, um facilitador, alguém que cria as condições sob as quais a vida pode prosperar. E esse é exatamente o cerne. Nossa agricultura moderna, nossa jardinagem moderna, baseia-se na ilusão de controle. Pensamos que podemos dominar a natureza, moldá-la, forçá-la a nos servir. Aramos, pulverizamos, fertilizamos, lutamos, sempre contra algo. Contra ervas daninhas, contra pragas, contra doenças, contra o próprio solo. Mas cada vez que tentamos isso, ela retalia. Solos compactados porque dirigimos máquinas pesadas. Erosão porque removemos a cobertura. Pragas porque matamos seus inimigos. Doenças porque destruímos o sistema imunológico do solo. A natureza contra-ataca, não de forma maliciosa, simplesmente como uma reação ao desequilíbrio que criamos. Mas se aprendermos a trabalhar com ela, se entendermos e usarmos seus princípios, tudo se tornará mais fácil. Então ela trabalha para nós, não contra nós. Então a jardinagem não é uma batalha, mas uma cooperação. Deixe-me dar mais alguns detalhes práticos que podem fazer a diferença. Quando você colocar resíduos de cozinha diretamente no canteiro, evite carne, peixe e laticínios, se tiver problemas com ratos ou outros animais. Esses materiais os atraem. Em áreas urbanas onde os ratos são um problema, é melhor fermentar esses restos. A fermentação muda tanto o cheiro que os ratos não se interessam mais. Ou não os use no jardim de forma alguma, descarte-os de outra maneira. Todo o resto, restos de vegetais, frutas, borra de café, chá, cascas de ovos, até papel e papelão, você pode usar sem problemas. Cascas de ovos são particularmente valiosas. Elas fornecem cálcio, que tomates e pimentões precisam especialmente para prevenir a podridão apical. A podridão apical é aquela mancha preta e afundada no fundo do fruto. Não é causada por um fungo ou bactéria, mas por uma deficiência de cálcio na planta. Triture as cascas. Eu as pulverizo em um almofariz antigo e misture-as à cobertura morta ou enterre-as levemente, bem na base dos tomateiros. Elas se decompõem lentamente e liberam cálcio ao longo dos meses. Desde que faço isso, não tive mais podridão apical, nem em um único fruto. A borra de café é levemente ácida e rica em nitrogênio. Tem uma relação C-N de cerca de 21, semelhante às aparas de grama. Arbustos de frutas como mirtilos e rododendros as adoram porque preferem solos ácidos. Você pode polvilhá-las diretamente ao redor das plantas e cobrir com cobertura morta ou misturá-las com o bocashi. A borra de café também é um bom repelente de lesmas. A textura áspera parece detê-las. Coloquei um anel de borra de café ao redor de plantas jovens de alface e observei. As lesmas não passam. Saquinhos de chá funcionam da mesma forma, mas certifique-se de que não contenham componentes plásticos. Muitos saquinhos de chá modernos são selados com polipropileno, um microplástico que você não quer no solo. Use apenas sacos de papel, ou melhor ainda, chá a granel. Você pode usar o próprio chá como cobertura e descartar os sacos. Aparas de grama são poderosas, mas perigosas se usadas incorretamente. Aparas frescas são extremamente ricas em nitrogênio e cheias de água. Se aplicadas de forma muito espessa, elas se aglomeram em uma camada anaeróbica que apodrece. Fiz isso uma vez por ignorância. Despejei uma camada de 10 centímetros de grama fresca em um canteiro. Após 3 dias, era uma massa preta e fedorenta, cheia de larvas de mosca. A solução: seque as aparas ao sol por 1 a 2 dias antes de aplicá-las. Elas perdem água e tornam-se mais leves e arejadas.
ou misture-as imediatamente com material seco, como folhas ou palha. Uma parte de grama, 2 partes de folhas. Então ficam perfeitas. Cavacos de madeira são duradouros e excelentes para caminhos entre os canteiros. Eles suprimem as ervas daninhas, parecem limpos e decompõem-se tão lentamente que um caminho pode durar 5 anos. Mas eles também têm lugar no próprio canteiro, especialmente sob plantas perenes e arbustos de frutas. Decompõem-se lentamente, retendo temporariamente algum nitrogênio, mas a longo prazo melhoram enormemente a estrutura do solo. Se você tem preocupações sobre a perda de nitrogênio, e elas são justificadas, cavacos frescos podem reter o nitrogênio. Coloque uma camada extra de material rico em nitrogênio por baixo. Urtigas são perfeitas. Confrei, aparas de grama. Primeiro coloque uma camada de material rico em nitrogênio. Depois os cavacos de madeira por cima. A camada rica em nitrogênio fornece aos micro-organismos que decompõem os cavacos de madeira o nitrogênio de que precisam. Suas plantas não perdem nada. O papelão é um material frequentemente ignorado. Papelão ondulado, sem tinta, sem revestimento plástico, é quase puro carbono. Você pode colocá-lo como a camada inferior nos canteiros para suprimir as ervas daninhas. Faço isso em novos canteiros. Papelão diretamente sobre a grama ou ervas daninhas. Depois cobertura morta por cima. Após um ano, o papelão está decomposto, mas sufocou a grama e as ervas daninhas por baixo. O solo fica solto, porque as minhocas comeram o papelão. Você pode plantar imediatamente. Jornal funciona de forma semelhante, mas decompõe-se mais rápido. Às vezes o uso entre as linhas de batata. Ele mantém as ervas daninhas afastadas e quando as batatas são colhidas, já está metade decomposto. Mais uma nota sobre o biochar que considero importante. O carvão fresco tem um pH alto e pode reter nutrientes em vez de liberá-los. Este é um erro comum. As pessoas fazem o biochar, ficam entusiasmadas, aplicam-no imediatamente e veem que as plantas crescem pior. Elas desistem, pensando que o biochar não funciona. Mas o problema foi apenas que o carvão não foi carregado. Portanto, sempre carregue antes de usar. Pelo menos 4 semanas. Carrego meu carvão em grandes tambores de plástico. Uma camada de carvão, uma camada de composto, uma camada de carvão, uma camada de bocache. Adiciono umidade para que tudo fique bem ensopado. Tampa fechada, deixo descansar. Após 4 semanas, abro, misturo, aplico. O carvão carregado cheira bem. Terroso, fúngico, vivo. Se cheirar a amônia, estava úmido demais ou tinha nitrogênio demais. Está tudo bem, ainda funciona. Se não cheirar a nada, estava seco demais. Isso também está bem, mas é menos eficaz. Se você não tiver acesso a micro-organismos eficazes para o bocache, pode fazê-los você mesmo. Fiz isso quando comecei porque não queria gastar muito dinheiro. Colete grãos de arroz crus, cerca de um punhado, em um pote pequeno. Cubra-os com leite não tratado, não leite UHT, que é estéril, leite cru ou leite integral fresco. Deixe tudo descansar por 1 semana em temperatura ambiente, mas não no sol. O leite se separa. Por cima fica o creme, no fundo, o soro. Uma camada branca, às vezes levemente rosada, forma-se sobre os grãos de arroz. Essas são bactérias láticas e leveduras. Você pode então dissolver esses grãos em melaço de açúcar, 1 colher de sopa de melaço por litro de água, e usá-lo como ativador de fermentação. Não é tão eficaz quanto o EM comercial, mas funciona. Fiz bocache com isso por 1 ano antes de mudar para produtos comprados em lojas. Outro ponto: paciência. O sistema leva tempo para se estabelecer. Nos primeiros meses, você pode não ver muito. A cobertura morta desaparece mais lentamente do que você esperava. A vida do solo precisa de tempo para despertar, para se multiplicar e para construir estruturas.
Mas após 6 meses, no máximo 1 ano, você verá a diferença. E então, tudo acelera. Quanto mais vida houver no solo, mais rápido ele trabalha. É um processo exponencial. E aqui está outra coisa que aprendi. Permita-se cometer erros. Nem tudo será perfeito. Às vezes você aplica grama demais e ela apodrece um pouco. Não é grande coisa. Afaste-a, misture-a com material seco, redistribua-a. Às vezes você esquece de aplicar material de carbono suficiente e a decomposição para. Sem problemas. Aplique mais folhas ou palha. O sistema é tolerante. A natureza perdoa. Ela corrige desequilíbrios por conta própria. Contanto que você siga os princípios básicos, adicionar material orgânico, manter o solo coberto, buscar a diversidade, funciona. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser consistente. Agora um pensamento sobre a perspectiva de longo prazo. O que você está construindo aqui não é apenas um jardim, é um legado. O solo gerido de acordo com esses princípios torna-se mais fértil a cada ano. Não mais pobre, como acontece no manejo convencional, mas mais rico. A formação de humus é um processo cumulativo. A cada ano, uma camada é adicionada. A cada ano, o solo sequestra mais carbono, mais nutrientes e mais vida. Em 20 anos, você terá um solo tão fértil que alcançará colheitas máximas com o mínimo de insumo. Você está deixando um tesouro para a próxima geração. Terra que vive, que nutre, que sustenta. Em um mundo onde os solos estão morrendo, onde a desertificação está avançando, onde a erosão lava bilhões de toneladas de solo fértil para o mar todos os anos, este é um ato de resistência, um ato de esperança, a prova de que existe outro caminho. Penso frequentemente em como nossos ancestrais cultivavam a terra. Não os dos últimos 100 anos, da agricultura químico-industrial, mas os de antes disso. Os camponeses da Idade Média, os romanos, os antigos egípcios, os agricultores que cultivaram a mesma terra por séculos sem destruí-la. Eles conheciam os princípios que lhe mostrei hoje. Podem não ter entendido por que funciona. Não sabiam nada de micro-organismos, hifas fúngicas ou ciclos de nutrientes. Mas eles observavam. Viram que as folhas melhoravam o solo, que o esterco, quando incorporado corretamente, fazia maravilhas, que a diversidade é melhor que a monocultura, que a rotação de culturas previne doenças. E passaram esse conhecimento de geração em geração, oralmente, por demonstração, pela tradição. Então veio a Revolução Verde nos anos 50, 60 e 70 do século passado. Acreditamos que podíamos fazer melhor. Fertilizantes sintéticos, pesticidas, herbicidas, mecanização, monocultura, eficiência. E a curto prazo, funcionou. Os rendimentos subiram massivamente. Falamos sobre a vitória sobre a fome, sobre o progresso científico, sobre uma nova era. Mas a longo prazo, os solos estão morrendo, a biodiversidade está colapsando e os custos estão subindo exponencialmente. E percebemos que construímos sobre a areia, que o sistema só funciona enquanto houver petróleo barato disponível, enquanto as minas de fosfato não se esgotarem e enquanto o clima permanecer estável. Mas todas essas condições estão mudando. O petróleo está ficando mais caro, o fosfato está ficando mais escasso e o clima está ficando mais instável. E nosso sistema está colapsando. Mas podemos voltar. Não para uma imagem romantizada do passado, não para a pobreza e salários de fome, mas para princípios que funcionam. E podemos combiná-los com o conhecimento moderno. Entendemos hoje, a nível molecular, por que o biochar funciona. Podemos fermentar para acelerar processos. Podemos usar especificamente plantas que atraem insetos benéficos. Temos ferramentas, materiais e conhecimento que nossos ancestrais não tinham. Se combinarmos ambos, sabedoria tradicional e compreensão moderna, podemos criar sistemas que superam tudo o que foi possível antes. Mais produtivos, mais resilientes,
mais sustentáveis. Isso não é uma utopia, é a realidade. Em todo o mundo, há pessoas trabalhando desta forma. Pequenos agricultores na África que triplicaram seus rendimentos usando princípios de permacultura sem gastar um centavo em fertilizante. Jardineiros na Europa que sustentam famílias de 4 pessoas com vegetais em 50 metros quadrados. Projetos nos Estados Unidos mostrando que a produção intensiva de vegetais sem produtos químicos não é apenas possível, mas mais lucrativa. As evidências estão aí, os exemplos estão aí. Funciona. A pergunta é apenas: você vai se juntar a nós? E você pode fazer parte disso. Cada metro quadrado de jardim que você gere de acordo com esses princípios é uma contribuição, não apenas para si mesmo, mas para o todo maior. Você sequestra carbono no solo em vez de liberá-lo. Você cria um habitat para insetos, para pássaros, para todas as criaturas que estão desaparecendo. Você produz alimentos sem veneno, sem destruição ambiental, sem exploração. Você é parte da solução, não parte do problema. Sei que isso pode soar grandioso. Palavras grandes, visões grandes. Mas falo sério. Estamos enfrentando desafios maiores do que qualquer coisa que a humanidade tenha experimentado antes. Mudança climática, escassez de recursos, crescimento populacional, instabilidade política. As soluções que nos oferecem são frequentemente tecnológicas. Plantas geneticamente modificadas, fazendas verticais, comida cultivada em laboratório, carne artificial. Tudo isso pode ter seu lugar, mas a solução fundamental é mais simples. Solos saudáveis, terra viva. Se aprendermos a curar nossos solos, poderemos curar a nós mesmos. Solos saudáveis produzem alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis produzem pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis constroem sociedades saudáveis. Está tudo conectado. Tudo começa no chão. Agora, para encerrar, quero lhe fazer uma pergunta. O que está te impedindo? Talvez você ache que tem pouco espaço. Mas este sistema funciona em cada varanda, em cada canteiro elevado, em cada vaso, em cada pedacinho de terra. Você pode fazer bocache em um apartamento. Pode aplicar cobertura morta em um vaso de varanda. Pode usar biochar em um canteiro elevado. Os princípios escalam. Talvez você ache que tem pouco tempo, mas esse é exatamente o ponto. Este sistema leva menos tempo do que a compostagem. Você não precisa revirar, monitorar ou transportar. Você coloca o material e deixa trabalhar. 5 minutos por semana. Isso é tudo o que leva. Talvez você ache que tem pouco conhecimento, mas eu te dei tudo o que você precisa hoje para começar. Os princípios, as técnicas, os detalhes. O resto você aprende fazendo, observando, cometendo erros e corrigindo-os. Ninguém é perfeito no início. Ninguém. A verdade é, a única razão para não começar é o medo. Medo da mudança, medo de cometer erros, medo de que não funcione. Medo de ser ridicularizado pelos vizinhos que dirão: que tipo de bobagem você está fazendo? Mas esse medo é infundado. A natureza quer trabalhar. Ela quer criar vida. Você só precisa deixar. Então comece, hoje, agora. Vá ao seu jardim, à sua varanda, ao seu canteiro elevado. Pegue os restos de cozinha que você jogaria fora. Coloque-os no chão. Cubra-os com folhas, com palha, com tudo o que encontrar. E então observe. Em poucos dias, você verá os primeiros fungos. Em poucas semanas, as primeiras minhocas. E em alguns meses, você entenderá do que estou falando. Você entenderá que não precisa lutar contra a natureza. Você entenderá que ela faz o trabalho se você deixar. Você entenderá que funciona. Essa é a minha mensagem. Isso é o que aprendi em 15 anos de compostagem e 2 anos sem composto. Existe um caminho melhor. Mais simples, mais eficiente, mais resiliente. Um caminho que te torna independente.
Um caminho que funciona mesmo se tudo mais colapsar. Um caminho que te dá segurança, que te dá esperança, que te devolve o controle sobre sua vida. Quero que você compartilhe o vídeo agora. Envie para amigos, para a família, para qualquer pessoa que tenha um jardim ou esteja pensando em começar um. Envie para seus pais, para seus irmãos, para seus vizinhos. Esta informação é importante demais para guardar para si mesmo. Cada pessoa que usa este sistema é um trunfo para si mesma, para sua família, para a comunidade, para a terra. Escreva um comentário e deixe-me saber o que você pensa. Você vai tentar? Tem perguntas? Tem suas próprias experiências que quer compartilhar? Leio todos os comentários e respondo sempre que posso. A comunidade aqui é valiosa. Aprendemos uns com os outros. Nós nos apoiamos. Construímos algo juntos. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça-o agora. Clique no sino, porque nas próximas semanas vou te mostrar ainda mais. Mais sistemas, mais técnicas, mais caminhos para a independência. Falaremos sobre captação de água, sobre conservação de sementes, sobre armazenamento, sobre preservação, sobre todas as habilidades que você precisa para ser verdadeiramente independente. Lembre-se, você não está apenas construindo um jardim. Você está construindo segurança. Você está construindo um futuro. Você está construindo liberdade. E isso começa com o primeiro passo. Com o primeiro punhado de resíduos de cozinha que você não joga no composto, mas coloca diretamente no canteiro. Com a primeira camada de cobertura morta que você aplica. Com a decisão de fazer diferente do que todos sempre fizeram. O momento de agir é agora. Não amanhã, não no próximo mês, não no próximo ano. Agora. Porque cada dia que você espera é um dia em que seu solo não cresce. Um dia em que a vida não desperta. Um dia em que você permanece dependente de sistemas que não controla, de cadeias de suprimentos que podem quebrar, de preços que sobem, de um futuro que é incerto. Liberte-se. Tome o controle da sua alimentação, do seu futuro, da sua vida. É mais fácil do que você pensa. É mais poderoso do que você imagina. E começa no seu jardim. Com a terra que vive. Com um sistema que sustenta. Com o conhecimento de que você pode fazer isso. Que você pode conseguir. Que você pode ser independente se apenas tiver a coragem de começar. Eu acredito em você. Acredito que cada pessoa tem a capacidade de criar vida, de construir fertilidade, de prover para si mesma. Você não precisa de habilidades especiais. Não precisa de um dedo verde, como dizem alguns. Você só precisa da vontade e da disposição para aprender. O resto a natureza faz. Ela é sua parceira, sua professora, sua maior aliada. Ela quer que você tenha sucesso. Ela quer que a vida prospere. Você só precisa criar as condições e deixá-la trabalhar. Então vá agora, comece, e em um ano, escreva-me e diga como foi. Envie-me fotos do seu jardim, do seu solo, das minhocas e fungos que encontrou. Mostre-me que funciona, porque cada história de sucesso inspira outras. Cada jardim que vive é a prova de que podemos fazer diferente, fazer melhor, fazer de forma mais sustentável. Este não é o fim. Este é o começo. O começo de algo maior do que você e eu. O começo de um movimento de volta ao que realmente importa. Terra viva, comida saudável, verdadeira independência. E você faz parte disso, a partir deste momento. Com cada passo que dá, com cada decisão que toma, com cada pedaço de material orgânico que coloca na terra em vez de no lixo, com cada metro quadrado de solo que você traz à vida. Estamos entrando em um futuro que funciona. Estamos entrando em um sistema que sustenta. Estamos chegando a uma vida que pertence a você, que ninguém pode tirar de você, que se ergue sobre solo firme, sobre a terra que vive, sobre princípios que têm milhões de anos, sobre a cooperação com a natureza em vez de lutar contra ela. Comece agora. O primeiro passo está esperando por você.
Se esta história mudou sua visão sobre o desperdício percebido em seu jardim, inscreva-se neste canal e dê um like no vídeo. Estamos desenterrando aqui a história que tentaram enterrar. Vamos plantar o futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.